Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Bom dia. Tudo certo. Vamos esperar o pessoal aí mais uns 2 minutinhos para a gente começar efetivamente. Oi? Muito bem. Feira, André Luiz dos Santos, eu falei, eu falei, Vieira. Não, o Renato Vieira é de Panambi. Eu falei, disse nosso amigo aqui. André, você falou que ia atrasar, não atrasou? Eu ia atrasar, não atrasei. É que nós temos uma reunião aqui na empresa também. Ah, muito bom. Daí, hoje, a gente veio para cá de manhã. Aí eu achei que ia atrasar e não atrasou. Nós já estamos terminando a reunião aqui. Eu vou desligar o microfone e tá mais 2 minutinhos. Tá. Bom dia, Renato. Xará, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Tudo certo. Beleza. João Paulo, como é que tá? Bom dia, Renatão. Bom dia, pessoal. Melhorar vira festa, né? Aí é bom, graças a Deus. O João Paulo sempre com a gente aqui aquela vez, né? Aqui da João Paulo. O João Paulo é de Lucas do Rio Verde. João Paulo Mioca, João Paulo, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, como é que tá, Ricardo? Tudo certo? Graças a Deus, melhor agora. Renato Vieira tomando chimarrão ou tereré? O que você está tomando, Renato? Tomando chimarrão. Opa, você está não tá um clima muito bom pro tereré aqui ainda. Que região você está aí, Renato? Panambi, no Rio Grande do Sul. Panambi, Rio Grande do Sul. Maravilha. 18 graus e tá chovendo, não tá muito... Que tempinho gostoso, rapaz, isso é bom. André Luiz, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Opa, estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Aqui tá chovendo, até ia para o interior agora, daí a empresa fez uma reunião aqui, daí eu disse, eu vou descer para o interior de tarde. Mas graças a Deus aí começou, nós estamos sem água aqui, cara. Mostraram nossos açudes aí, não sei se vocês acompanham aí alguma notícia aqui do Rio Grande do Sul. Aí, graças a Deus, hoje tá dando uma garoa aí. Graças a Deus, vamos estar pedindo a Deus essa sabedoria. Sofia, bom dia, Sofia, tudo bem? A Sofia é aqui de São José do Rio Preto, é a mais nova da família Agro. Ela efetivamente começou ontem, tá? É um prazer ter todos aqui. Bom dia, Luiz Carlos. Luiz Carlos é o que inaugurou a loja no final de semana, é de Palmas, no Tocantins. Parabéns pela loja, viu, Luiz? Deus abençoe aí, que dê tudo certo. Bom dia aí para o Odair, tá? Conselheiro Lafayette. Bom dia para Socorro. Tem mais aqui, Ivanilson Marinho, lá do Nordeste também. Cássio Barroso, Carlos Eduardo, o Antônio de Paulinho. É um prazer ter o Antônio aqui também, tá? Bom, gente, vamos começar efetivamente, então. Eu gostaria de apresentar aqui o Ricardo, todo mundo já conhece de outras reuniões, tá? O Ricardo, ele é da Global Terra, ele é o responsável, tá, pelo UMIC no Brasil, né, por trazer o UMIC, que é um produto importado, para o Brasil. E aqui, junto com o Ricardo, nós temos aqui o Ismael e a Carol, tá? Então, é o trio aqui que veio abrilhantar esse treinamento hoje. Então, vou passar a palavra agora ao Ricardo para ele dar continuidade a esse treinamento. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. Tá? A Agro agradece
tempinho que vocês estão tirando aí para um aprendizado. Tá? Muito obrigado. Maravilha. Bom, maravilha. Obrigado, Renato. Eu quero agradecer a direção da Agro, pessoal. E bom dia a todos, né, que nós não citamos o nome, que estão aí, vão participar com a gente. E agradecer a Agro, mais uma vez, por essa parceria. E é muito importante, para o João Paulo, Renato, né, André Luiz, a você, Sofia, que está chegando agora também, na família Agro, para você verificar a seriedade, como eles tratam os franqueados. Isso é muito importante. Eu posso e não tratar como um número. Então, onde a gente já vai fazer um adendo dessa maneira. O que acontece? Nesse mercado competitivo que nós estamos agora, o agro, ele tem uma expectativa de crescimento, eu acredito que até mais, tá? Até 2052. Até 2052, o agro ele tem uma perspectiva de crescimento absurda. Então, se nós estivermos sempre com um passo à frente, nós vamos fazer o diferencial. Então, o que eu quero dizer para você, Sofia? Praticamente a agro, sozinha, ela não vai vender. Porque muitas pessoas se iludem, dizendo o seguinte, olha, eu recebi um valor aqui, eu tenho um valor de investimento, eu vou entrar numa franquia aqui, uma franquia colar, mas se a pessoa não for engajada, se a pessoa não tiver o brilho nos olhos também, Sofia, o que acontece é o seguinte, a franquia não faz milagre. Então, é muito importante, Renato, a gente está aqui, Renato Vieira, fazendo sempre esse reconhecimento do caminho que nós estamos trilhando no agro, por causa desse mercado competitivo. Desde 1970, para vocês terem uma noção, houve uma explosão verde muito grande, houve uma debandada do pessoal do campo, foram para cidades, foram para São Paulo, capital, foram para a capital do Rio Grande do Sul, e nesse interim, João Paulo, houve uma demanda muito grande de consumo, arroz, André Luiz, feijão, hortaliças, né? Enfim, tudo. Então, a indústria química, ela levantou a antena dela e falou, opa, espera um pouquinho só. O agro não vai ter forças para suprir toda a necessidade que o Brasil está precisando. Isso em 1970, para você ter uma noção. Então, o que acontece? A indústria química, ela fortaleceu as suas vendas nos produtos químicos. Então, nesse meio, o que aconteceu? Houve o empobrecimento do solo. Então, desde 1970, aí houve a criação da Embrapa, perfeito? Mas, mesmo assim, nós estamos vendo, desde 1970, a perca de matéria orgânica. Isso é muito importante. Por quê? Porque tudo, aonde nós estamos trabalhando agora, né, no agro, tudo nasce e ocorre no solo. Se nós não tivermos um solo, você pode esquecer que não vai ter condições nenhuma. Então, eles investiram muito na planta, deram hormônios, deram aquelas injeções na veia da planta, para vocês entenderem mais simplesmente. Então, houve aquela explosão. Só que o produtor rural esqueceu do solo. Então, o que acontece? Desde 1924, houve uma descoberta das substâncias úmicas, conhecida como leonardita. Porque, na verdade, o que acontece é o batismo mais simples dela, porque o professor Gray Leonard descobriu essa substância, que é um lignito, é uma rocha sedimentar, na natureza. Ele olhou a natureza e viu a natureza frondosa, um verde muito bem vivo, fazendo uma fotossíntese espetacular. Isso chamou a atenção dele. Então, descobriu-se as substâncias úmicas, que é a leonardita, tá? Então, para você ter uma noção, então nós não estamos inventando a roda. Nós estamos com um produto que ele, para estar pronto na natureza, André Luiz, ele leva de 70 a 80 milhões de anos. Então, isso não tem a mão do homem. Por isso que é muito importante esse produto nas mãos. Então, aí você tem o ChatGPT, você tem o Google para você verificar a veracidade daquilo que nós estamos falando. O nosso produto, para estar pronto na natureza, ele leva de 70 a 80 milhões de anos. A diferença é brutal. Nós vamos ver aqui na tela, eu vou até mostrar aqui, Carol, eu consigo já mudar. Só um minutinho, já vou abrir para vocês na tela, para a gente já acompanhando aqui. Vamos entrar na apresentação. Perfeito. Só um momento, pessoal, já vamos abrir aqui.
Todos estão vendo aí, né? Perfeito? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Olha só. Nós temos a matéria orgânica natural na crosta terrestre, mas ela é muito baixo de teor de ácido úmico, de matéria orgânica, perfeito? A turfa, que é muito conhecida no mercado brasileiro, ela leva de 15 mil anos a 16 a 17 mil anos para estar pronta na natureza. Então, a diferença é muito grande desse produto que vocês vão ter nas mãos. Então, olha só a diferença. Substâncias úmicas, para estar pronta na natureza, ela leva de 70 a 80 milhões de anos. Isso é muito importante vocês terem o conhecimento desse poder. Então, o que acontece? Não foi feito... Para olhar para eles aqui. Se puder colocar na tela pequenininha, você consegue colocar na tela pequena? Só para ir mostrando, eu olhando para eles também. Joia. Sofia, você deu uma olhadinha, você viu a diferença desse produto? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Renato Vieira, morre animal, morre vegetal, morre animal, morre vegetal, e esse produto está pronto. Então, ele não tem a mão do homem. Então, ele não tem um blend, ele não é manipulado por nenhum laboratório. Então, nós temos um grande produto nas mãos, perfeito? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o solo, principalmente também no Rio Grande do Sul, com esse problema que nós tivemos, aí nós temos aí, o pessoal do Rio Grande do Sul sabe muito bem disso, com a enchente que nós tivemos, nós perdemos muita matéria orgânica, João Paulo. Nós perdemos muita matéria orgânica, da Luiz, aí na região de vocês, o Renato Vieira pode confirmar isso aí. Então, o que a gente vai conseguir trazer? A gente vai trazer matéria orgânica para o solo, vida. Volta para mim lá, por favor. Por favor. Não consegue. Oi? Valdemar, bom dia, Valdemar Colombo. Se eu estava olhando para eles, isso é muito importante. Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal, 100% do produtor rural, ele compra os seus fertilizantes, eles compram aí, né, os seus adubos, a ureia convencional, como vocês podem olhar na tela aí, o que ele vai se deparar? Com o solo compactado. Então, com o piseiro do animal, com a acidificação do solo, né, com o passar das máquinas gigantes no solo, isso vai compactando o solo. Então, ele vai enrijecendo o solo. Então, de 100% do produto que ele lança no solo dele, 40% ele vai perder por volatização. Olha só como o produtor rural ele já começa a tomar um prejuízo aí. Por isso que você vai se deparar com muito produtor rural entristecido e desanimado com o agronegócio. Por quê? Porque dos 100% que ele investiu, e não é pouco o investimento dele, 40% já virou, vai volatizar. O sol vai evaporar o dinheiro dele. E aquilo que não vira volatização, a água da chuva lava. Então, ou seja, 60% do produto consegue penetrar no solo com muita dificuldade. E essa penetração do produto no solo, ele vai perder 20% por lixiviação. Por que lixiviação? Porque vocês vão ver aqui nessa tela, por que o produto ele perde por lixiviação e todo produto que o produtor rural ele lança no solo, ele vai lá para o lençol freático. Porque na primeira imagem que você está vendo aí, o solo com lixiviação, ele não tem matéria orgânica, ele não tem agregados nos grumos do solo. Então, tudo que é lançado no solo e consegue entrar, ele é perdido por lixiviação. E nós vamos fazer o quê com os produtos da Global Terra juntamente com a Agro? Nós vamos agrupar todo esse sistema que está faltando no solo. Nós vamos trazer vida. Então, com esse agrupamento, vocês podem ver na imagem do lado direito, automaticamente não vai se perder por lixiviação, porque nós estamos agregando matéria orgânica nesses produtos aqui, perfeito? No solo do produtor rural. Essa é a diferença dos produtos da Agro que vocês vão ter na mão, na matéria-prima bruta em mãos aí. A ligação dos nutrientes pelo CTC. Tudo que está solto no solo, como manganês, cálcio, boro, o ferro, o potássio, tudo que vocês podem ver, o zinco, são tudo íons positivos. E esses carinhas que vocês estão vendo aí, eles estão dispersos no solo.
automaticamente o que acontece? Nós temos dois inimigos muito grandes, que é o alumínio e o ferro. E esses dois carinhas inimigos do solo, eles vão sequestrar o fósforo. E o fósforo, ele é poder vegetativo para a planta, é energia para ela. Então, o que os nossos produtos vão fazer? Eles vão complexar o alumínio e o ferro, vão liberar o fósforo e vão agrupar todos esses micros e macros nutrientes para depois ir liberando aos poucos para a planta. Vocês estão percebendo aí como os nossos produtos eles vão trabalhar? E a maioria do solo, Renato, a gente pode verificar aí, André Luiz, os solos eles estão arenosos. O solo arenoso, automaticamente, ele não agrupa esses produtos, esses íons, eles ficam totalmente soltos. E os nossos produtos são ricos em CTC. Principalmente esse produto que vocês têm na mão, que é o Humic, ele tem 3.500 de CTC. Então, ele consegue fazer a troca catiônica perfeitamente. Então, ele vai agrupar. Então, nós temos um produto na mão que vai descompactar o solo. Nós temos um produto na mão que ele vai complexar o alumínio e o ferro, liberando o fósforo, os produtos fosfatados, perfeito? Nós temos um produto na mão que ele vai evitar a lixiviação, a perca do alimento da planta que foge da raiz da planta, perfeito? E nós temos um produto que vai trabalhar como um enraizante. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar o crescimento na boca raiz da planta. Porque, veja bem, a planta ela tem duas bocas. Ela tem a boca raiz, que vocês podem ver lá embaixo, e nós temos a boca folha, que se alimenta. Então, a gente vai descompactar o solo. Então, o produtor rural não vai perder já uns 40% dos produtos, a ureia convencional que ele joga, porque ele necessita de um solo descompactado, ele precisa de um solo com umidade, ele precisa de um solo com oxigenação, porque o solo compactado, ele não consegue oxigenar. E a planta não consegue soltar suas raízes mais finas para explorar a água. Uma coisa que nós temos que aprender é que não é a água que procura a planta, é a planta que procura a água. E isso dá um poder vegetativo muito grande para ela. Então, a gente vai descompactar o solo, deixar o solo mais aerado, e as partes mais finas da raiz, ela vai conseguir ir mais longe para buscar a alimentação. Perfeito? Não sei se o André está entendendo. Sofia, tá claro? Não, bem tranquilo. O pessoal tem alguma dúvida? Eu só fiquei sem internet antes. Bem tranquilo. O pessoal tem alguma dúvida para a gente já ir conversando, pessoal? Tem alguma dúvida? Não. Renato Vieira? Tudo André? certo até o momento. Tem mais alguém que tem alguma dúvida sobre o que está sendo discorrido aqui agora? O que eu quero mostrar para vocês agora aí, veja bem, nós temos 3 tipos de solo. O solo que está acontecendo desde 1970, esse empobrecimento, esse solo compactado, automaticamente, olha, o ar não consegue penetrar com facilidade, a água muito menos consegue penetrar e não tem uma temperatura adequada, então não consegue equilibrar o pH do solo. Automaticamente, o que acontece? A micro e macrobiota do solo, ela fica comprometida. Então, os micro-organismos, eles ficam comprometidos. O que nós vamos fazer? No solo arenoso, quando a água ela consegue, os produtos fertilizantes, eles conseguem entrar, automaticamente eles não são agrupados no solo. Ele vai embora, lá para o lençol freático. Então, o que nós vamos fazer? Com os nossos produtos, a gente consegue trazer os cátions, os íons, tudo junto, e trazer a micro e macroflora novamente. Ou seja, os organismos que são benéficos para o solo, os organismos que são benéficos para a planta, como minhoca, protozoários, essas substâncias que são aí boas para uma vida normal do solo. Aqui eu quero mostrar para vocês o que acontece quando o fósforo ele está disperso no solo e automaticamente o alumínio e o ferro eles sequestram e aí fica empobrecido. Vocês podem verificar que a raiz da planta ela está pequena ali do lado esquerdo na imagem. E é justamente isso que acontece, porque a planta não consegue se alimentar e está completamente disperso, né? O fósforo não vai perto dela. E do lado direito, com os produtos que nós vamos apresentar para vocês, a gente consegue levar o fósforo para a planta, nós conseguimos trazer tudo aquilo que ela precisa. E uma coisa muito importante, pessoal, o que acontece? Quando você usa muito fertilizante químico, os produtos químicos, eles não são absorvidos no total, o solo não absorve nem a planta. Então, ele fica acumulativo no solo. Isso é metal pesado. Então, isso não é bom nem para o solo e nem para a planta.
E o que nós temos nas mãos, aí que você tem na mão, o Humic, ele consegue dispersar, diminuir a carga de metais pesados que ficam mais fáceis para que o solo possa terminar com eles no solo e liberar para as plantas. O que eu quero mostrar para vocês agora é a solubilização do nosso produto aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Renato, o pessoal está conseguindo ver lá direitinho? A solubilização. Deixa eu botar aqui mais perto para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver perfeitamente aí? Sim. Aqui não dá para ver, não. Renato, eu quero pegar aqui para filmar direitinho. Esse é o produto nosso, então. É só no Ricardo, tá, pessoal? Justamente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Esse é um produto, altamente, ele é 100% solúvel, não entope líquido, porque, como eu estava falando com o Renato aqui na Agro, a preocupação que vocês podem ter, e o produtor rural, é como se deve aplicar esse produto. Ele pode ir na barra de herbicida, ele pode ir na bomba costal, ele pode ir no micron, ele pode ir no drone, ele pode ir no atomizador, ele não precisa mexer os bicos, ele pode ir no pivô central. Então, sem preocupação, pessoal, de entupimento desses produtos aqui, ok? Você tira para mim dar uma olhada para isso, Carol? Eu quero olhar para isso aqui. Perfeito. Maravilha. Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A preocupação que o produtor rural pode ter nas mãos é o seguinte: eu vou ter que aplicar separadamente dos outros produtos que eu tenho? Não. Esse produto que você tem nas mãos aí, que é o agro-úmico, tá? Das substâncias úmicas, ele não é antagônico com os outros fertilizantes, ele não é antagônico com herbicidas, inseticidas. Pelo contrário, ele vai conseguir turbinar, ele vai facilitar mais o trabalho desses produtos. Então, ele pode ir na cauda do herbicida. Então, não precisa fazer um novo manejo. Então, o produtor rural, ele não vai ter gasto a mais de óleo diesel, ele não vai ter gasto a mais com hora extra com o funcionário dele, porque o nosso produto ele pode ir juntamente com esses produtos. Eu queria, Renato, se o pessoal pudesse fazer uma pergunta para nós sobre a dúvida que eles estão tendo. Aqui a primeira pergunta aqui do Agro Paulinho, aqui do Antônio. Bom dia, vocês podem disponibilizar esse material para estudar os termos de apoio? Sim, está sendo gravado e vai ser fornecido para quem precisar. Quem quiser fazer pergunta, esse é o momento que a gente já vai responder, tá? Perfeito. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí na tela? Você consegue ver, né, Renato Vieira? Perfeito essa imagem agora? Perfeito, né? Colombo, consegue ver? Perfeito. Perfeito. O que eu quero explicar para vocês entenderem? A matéria orgânica. Geralmente, quando você trabalha com líquido, você tem aí 75% de água, 15% dos estabilizantes, porque o produto precisa do estabilizante, perfeito? E 10% do produto. Esse produto que você vai ter nas mãos é um produto no poder 100% dele. Então, ou seja, é no momento da aplicação, ele já começa a agir na planta. Eu vou explicar melhor aqui. Se eu pegar aqui um prato do arroz e feijão e um ovo, e hoje é um show, né? É caríssimo esse prato de alimento. Se eu preparar agora e passar para o Renato, perfeito? Passar para o Renato aqui. Nesse momento, ele tem um valor nutritivo perfeitamente. Após algumas horas, ele vai perdendo o seu valor nutricional. E após alguns dias, ele fica com comprometimento nutricional, ele vai perdendo. O que você tem com a matéria-prima bruta? O produtor rural ele vai preparar no momento da aplicação. Então, 5 minutos antes da aplicação, ele vai aplicar esse produto, vai preparar a cauda e já vai lançar no solo. Então, ele já começa
a atuar naquele momento no solo e já começa a atuar na raiz da planta, liberando todos os micros e macros nutrientes. Então, esse é um grande produto que nós temos nas mãos, o que nós queremos mostrar para você. Outra coisa também é o FUVIC, que nós vamos estar apresentando futuramente para vocês, principalmente aí no Rio Grande do Sul e nas outras regiões, que tem muito aí geadas. A planta sofre muito com frio. Por quê? Porque congela a água nas suas células. Isso aí é prejudicial. Esse produto que nós temos nas mãos, se aplicado um dia antes da geada, e tem como a gente verificar, né, pela previsão do tempo, ele vai não deixar a geada, a friagem, danificar todo o sistema da planta. Então, ou seja, olha os produtos que nós temos nas mãos. Então, nós vamos ficar um passo à frente entre as outras franquias que não têm a matéria-prima bruta. Então, você tem o líquido para o pessoal trabalhar via foliar e você também tem a matéria-prima bruta para fazer um grande trabalho. Por quê? Porque ela não tem blend. É um produto 100% orgânico. Eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, é 100% orgânico mesmo, não tem um pingo de química. Perfeito. Maravilha. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aí é uma plantação de café. Nós deixamos esse vídeo curto para que vocês possam ter a noção da cor da folha, o que é muito importante que os nossos produtos vão entregar. O escurecimento da folha, porque isso é muito importante para uma fotossíntese. Porque quando ela fica mais escura, mais densa a cor dela, mais ela puxa energia solar para a planta. Isso dá um poder muito vegetativo. Então, do lado direito que vocês estão vendo aí, é a planta de café, que nós aplicamos os nossos produtos, perfeito? E o lado esquerdo, sem o produto, né, orgânico. Você vê que a diferença é brutal na cor da planta. Perfeito? Aqui também nós estamos no café. Depois da aplicação, vocês podem ver que é a mesma imagem, tá? Não tem montagem. Depois de 45 dias a 50 dias, você pode verificar o poder vegetativo que houve, a transformação na plantação de café. Vocês podem ver que é a mesma, né? A mesma imagem, antes da aplicação das substâncias úmicas. E aí, do lado direito, você vai ver aí o poder vegetativo que nós estamos dando. Então, isso é muito importante. Por que nós estamos dizendo isso? Porque 90% dos agrônomos no Brasil não conhecem as substâncias úmicas. Eles não conhecem o poder dela em si. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, nós estamos com esse produto e ele vem, é um produto, veja bem, ele é extraído na Rússia, ele é extraído na Austrália, ele é extraído na China. Então, nós estamos tirando o que tem de melhor desses países, perfeito? Para aplicar o que tem de melhor no solo brasileiro, para tirar esse empobrecimento. E aí nós vamos ter um aumento significativo da qualidade do fruto e nós vamos ter um aumento na produtividade. Isso é muito importante hoje em dia no agronegócio. Perfeito? Aí nós temos uma plantação de abobrinha e vocês podem verificar a diferença do lado a lado aonde não foi aplicado esse produto, o poder vegetativo que ele traz. Perfeito? Aqui foi um trabalho que nós temos na usina. Nós temos uma parceria com as usinas e vocês podem verificar o tamanho da cana, perfeito? E a largura dela. E com os nossos produtos, 1,5 kg apenas por hectare, veja bem, 1,5 kg a cada 10 mil metros quadrados, nós aumentamos na produtividade dessa usina 5 toneladas. Isso é muito significativo para vocês, tanto na soja, como no algodão, de dar peso na pluma, tanto no tomate, como nas folhosas. E aqui, os modos de aplicação do nosso produto. Então, como eu falei para vocês, ele pode ir no suco de plantio, que é uma injeção direta na veia, tanto do solo como na semente, perfeito, da planta, na pulverização por barra de herbicida, não vai entupir bico, não vai ter aquele trabalho do produtor rural, aumentar os bicos, ele pode trabalhar com o bico que ele está acostumado a trabalhar, autopropelido, perfeito? No drenche, na fertirrigação e principalmente também na hidroponia. Nós temos aí um trabalho muito grande em Minas Gerais, no morango hidropônico, e os nossos produtos estão indo muito bem. Agora eu queria abrir para vocês aí, pessoal,
uma pergunta para que a gente possa aí tirar a dúvida de vocês. Gabriel levantou a mão de Ribeirão Preto. Diga, Gabriel, de Ribeirão Preto, vizinho nosso aqui, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Pelo que entendi, isso pode se aplicar em todas as culturas, é isso? Perfeitamente, boa pergunta. Como ele é Sem orgânico, restrição. Gabriel? Pode falar. Não, sem restrição, pode aplicar, seja que nem você falou morango, você falou cana, você falou café, você falou... Então, entendo que seja em todas as culturas sem problema nenhum. Perfeitamente, ele vai de A a Z. Então, nós estamos com um produto que ele é orgânico. Então, o que acontece? Ele não vai trazer nenhuma fitoticidade para a planta. Então, tanto ele pode com morango, como ele pode com alface, Gabriel. Veja bem, nós temos trabalho também em Mato Grosso, no alface, que ele não deixa, não mancha a folha do alface. Então, isso que é o mais importante sobre todas as coisas. Nós temos um produto nas mãos, e boa pergunta, Gabriel, que você falou, é um produto, ele é 100% orgânico, perfeito? Ele é 100% solúvel, não entope, então ele pode ir em qualquer cultura, porque, primeiramente, ele é um condicionador de solo, perfeito? Um bioestimulante. E aí, o que acontece? Primeiro, nós vamos tratar do solo, nós vamos complexar alumínio e ferro. Se tiver problemas também com nematóides e muitas culturas, Gabriel, André Luiz, vocês podem se deparar, o Renato também, Renato Vieira pode separar, o João Paulo também, onde ele está ali também, ali, Lucas, o Rio Verde, o que acontece é o seguinte, tem muito problema também com nematóides, feijão também sofre muito com isso. E o nosso produto, Gabriel, ele combate o nematóide. Como ele combate o nematóide? Porque o nosso produto, ele é alimento para a microbiota. Então, nós vamos alimentar a microbiota trazendo os micro-organismos que são predadores naturais de fungos e bactérias que são nocivas para as plantas. Então, o que acontece? Usando o nosso produto, automaticamente, a Veridiana, Sofia, o que acontece? O produtor rural ele vai diminuir o percentual de herbicida e inseticida. E isso, no bolso dele, vai refletir, dependendo da cultura e da região, em milhões por ano. Isso é muito significativo. Nós não vamos conseguir, pessoal, nunca ficar zerado de química. Porque o que acontece é o seguinte, as pragas e doenças, elas estão mais resistíveis ao químico. Vocês podem perceber que a cada ano as empresas lançam produtos novos. Por quê? Porque as pragas, as doenças fúngicas, elas criam uma resistência ao químico. Então, nós trabalhamos com um produto orgânico que ele vai atuar como companheiro desses produtos. Então, ele vai potencializar. Nessa potencialização, ele vai dar poder vegetativo para a planta. Então, a planta, ela vai deixar, quando ela ficar estressada, porque quando ela tem um ataque abiótico, que são os animais que são sugadores, ou aqueles cortadores, ela deixa de fazer a sua primazia, que dá vida aos frutos, fica bonita, e aí agora ela vai atacar, ela vai gerar enzimas para atacar esses insetos. Perfeito? O que o nosso produto vai fazer? O que os nossos produtos vão fazer? Eles vão dar poder vegetativo para a planta, para que ela não fique estressada, porque vai dar poder vegetativo para ela. Renato Vieira, pode falar, Renato. A minha dúvida, ela é mais relacionada à dose, tá? A gente tem uma variabilidade bem grande de solos, de perfil de solo, enfim, aqui tem solo desde teor de argila muito baixo até muito alto. Também como, da mesma forma, matéria orgânica, principalmente nos solos mais arenosos, matéria orgânica é bem baixa. E nos solos mais argilosos, geralmente um teor de matéria orgânica um pouquinho maior. Se tem variabilidade de dose ou de forma de aplicação ou de periodização de aplicação conforme solo, tá? E outro detalhe que eu quero te perguntar é assim, se a forma de aplicação também vai interferir nessa dose. Por exemplo, uma aplicação via suco, teoricamente, é na veia, né? Vai estar na rizosfera, exatamente onde tem que agir. E numa aplicação aérea, barra, de pulverizador, não tem que aumentar essa dose, porque até o produto chegar onde ele realmente precisa chegar, talvez perca um pouco de eficiência, nesse sentido, assim, mais relativo à dose, tá? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, o que a gente vai das doses, Renato? Boa pergunta que você falou. O nosso produto ele tem facilidade de chegar na camada 0,20, 0,40, 0,60. Por isso que também é importante
em momentos chuvosos esse tipo de aplicação. O que nós vamos fazer? Nessas áreas que você falou que já tem matéria orgânica, onde o nosso produto ele vai ser o diferencial? Ele vai manter um padrão, tá, de matéria orgânica, mas ele vai estar voltado também ao enraizamento. Porque, além de tudo, ele é um bioprotetor. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vai dar ganho aos pelos radicular da planta. Então, isso que é muito importante o que você falou. E de dose, a gente está recomendando, veja bem, entre 1,5 kg, tá, por hectare, a 3 quilos. O importante que vocês têm que aprender, pessoal, é uma coisa que nós estamos deparando aqui no Brasil, a maioria dos produtores, eles não fazem análise de solo. E a análise de solo, João Paulo, ela não é cara. Seria muito, muito importante nós criarmos, né, os franqueados da Agro, criarmos essa educação profissional, estou dizendo, de nós nos propormos a fazer a análise de solo, Renato. Essa pergunta sua é muito importante, porque isso já coloca a gente um passo à frente. E a recomendação, a gente vai fazer sempre em 4 mãos, Renato. Como que é em 4 mãos? Você vai entrar em contato conosco, perfeito? E aí nós vamos verificar como é que é o solo, qual é a cultura, e nós vamos verificar quais são os produtos que a fazenda tem como protocolo para aplicar, perfeito? Então, a gente vai sempre se adequar ao protocolo da fazenda. Nós não vamos mudar radicalmente toda essa educação. A gente vai trazer o agrônomo para perto, para que a gente possa fazer de comum acordo um trabalho a 4 mãos. Então, é muito importante essa pergunta sua. Então, nunca deixar o cliente vender o produto, André Luiz, soltar o cliente e não dar o pós-venda. Sempre está acompanhando. Porque a maioria que nós estamos reparando também, o pessoal quer bater meta. E bater meta, você deixa o cliente o pós-venda sem nenhuma solução. Olha, você joga aí 2 quilos por hectare, põe na cauda e vira as costas, não acompanha. E nós não queremos fazer um trabalho desse. É por isso que a Agro fez essa parceria com a Global Terra, para que nós possamos estar sempre junto. O João Paulo vai fazer uma aplicação numa cultura de soja, então aí a gente já vai estar sempre com o protocolo pronto, João Paulo. Você vai, quando o produto chegar nas mãos do produtor rural, o protocolo desse produto de aplicação vai estar junto com o produto. Então aí a gente vai acompanhar quem vai preparar esse produto, isso é muito importante. Porque não é só vender, Renato Vieira, você concorda comigo? Porque automaticamente existe muita diferença. Às vezes o cara fez um bom calcário, o cara fez um gesso, né, muito bom no solo. Às vezes a gente vai se deparar com um cliente que ele não tem nada, ele não faz nada. Você vai pegar o pessoal que trabalha com pastagem, o pessoal joga os seus produtos lá e muito, muito malamente eles acompanham. Então, isso aí a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Então, Renato, foi respondida a tua pergunta? Renato? Sim, desculpa, estava mutado aqui. Perfeito. Nós temos a pergunta... Me diz uma coisa só, mais um detalhe. Tá, e via sulco e via aérea não tem diferença também. Que nem tu falou, ele atinge as camadas mais baixas, se for uma aplicação pré-chuva, ou período chuvoso, não tem diferença. Perfeitamente. O que acontece é o seguinte, é por isso que nós vamos estar depois conversando com a direção da Agro, para que nós possamos estar com 4 produtos importantes. Nós vamos estar com 2 produtos via solo, Renato, boa pergunta também, para que a gente possa fechar todo o ciclo. E aí vai ter cultura que a gente não consegue mais fazer aplicação via solo. Então, aí nós vamos fazer via foliar também. Isso é muito importante. Que nem o caso das substâncias úmicas que vocês têm nas mãos aí, ele tem um peso molecular. Então, aí você já não consegue entrar já depois no R3, vamos ser assim. Então, se o produtor rural ele quiser entrar no R3, no R5 também, nós vamos ter produto para isso. O FUVIC isolado, ele tem o peso molecular dele mais baixo, juntamente com o aminoácido. Então, ele vai conseguir penetrar na folha, na cutícula da folha, e automaticamente, Renato Vieira, fazer todo esse trabalho no xilema, né, e no floema da planta, perfeito? E chegar também na raiz. Então, a gente vai fechar totalmente o ciclo. Isso que é importante. E com produtos orgânicos. Matéria-prima, pessoal, matéria-prima que as empresas procuram para fazer o líquido. Então, nós vamos ter o privilégio de entregar esse produto sem blend, sem mistura, na mão do produtor rural. Isso que é importante. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, na preparação do alimento,
ele vai estar no 100% do poder dele. E no momento que é aplicado, é o momento que ele já começa a atuar. Nós temos uma pergunta. Nós temos a pergunta do Igor. Bom dia, sou de Governador Valadares, Minas Gerais, uma região extremamente degradada que vem passando por mais de 100 anos de queimadas, de modo que tal prática se tornou cultural na região. Temos aqui uma alta presença de solo exposto, com nível de matéria orgânica quase zero, nos quais os produtores rurais têm uma grande dificuldade de recuperação. Existem trabalhos realizados em cenários como este? Se sim, quais foram os resultados? E poderia compartilhar o material deste trabalho conosco? E também ele perguntou, e a dosagem aplicada para esses cenários? Seria a mesma ou precisaria ser diferenciada? E qual cidade foi? Governador Valadares, Minas Gerais. Governador Valadares. Maravilha, Minas Gerais. Igor, boa pergunta. Maravilha. Igor, boa pergunta. Isso é muito importante. E não só também Governador Valadares, mas nós estamos nós estamos deparando com a maioria do solo, tá? Tirando o Rio Grande do Sul, do Renato Vieira, ali, do André Luiz dos Santos, ali, que são ricos em matéria orgânicas, nós estamos deparando com um empobrecimento muito grande. E você falou 100 anos, e olha, eu vou dizer, acho que até mais. E a queimada automaticamente expõe, porque automaticamente ela vai comprometer, né? Renato, a gente já fala, ela vai comprometer os micro-organismos, porque, para você ter uma noção, um torrãozinho, microscopicamente falando, tem mais de 10 bilhões de micro-organismos vivos. Gente, é um mundo gigante lá para baixo. Então, quer dizer, ou seja, queimada, o solo exposto ao sol, acontece isso que o Igor está dizendo. Igor, a gente, assim, para passar uma quantidade, sem a gente dar uma análise do solo, fica meio difícil, mas nós já iniciaremos com 3 quilos por hectare. 3 quilos por hectare, porque a gente já começa a trabalhar na micro e macrobiota do solo. A gente já começa a trazer toda essa vida que foi perdida, perfeito? Então, nós iniciaremos a aplicação com esses 3 quilos, nós entraríamos com 2,5 kg do humic, que são substâncias úmicas, e entraríamos com 500 gramas, olha só, pessoal, do ascofilo nodosum, que é um extrato de alga. Esse extrato de alga, ele vem, Igor, lá do Oceano Atlântico, dos países gélidos, frio e intenso, e vocês vão entender, a Veridiana está aqui, você vai entender, Veridiana, que acontece o seguinte, só para você ter uma noção. De dia, eles passam um sol escaldante, a planta está lá, a alga está no oceano, pensa comigo aqui. E fora o sal, que o índice salino é gigante, isso resseca muito a planta. À noite, a planta passa por um frio extremo. Aí, ela criou uma resistência gigantesca. Isso, desde do século XIII, em Portugal, o pessoal já trabalhava com essa alga. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, nós não estamos nos aventurando. O que vai chegar na mão de vocês é um grande produto. São grandes produtos para fazer diferença no solo brasileiro, que nós não estamos tendo. Igual o Igor está dizendo, lá em Governador Valadares, em Minas Gerais. Então, o que acontece é o seguinte, nós extraímos do DNA, do sistema da planta, todo o estresse que ela passou, e nós vamos colocar, Igor, para você entender, porque ele vai trabalhar também com os hormônios, ele tem fito-hormônios. Isso é muito importante. Então, a gente vai estar trabalhando no solo, olha só, nós vamos estar organizando o solo, nós vamos estar liberando micro e macronutrientes, nós vamos estar trazendo matéria orgânica que foi perdida em Governador Valadares e 500 gramas do ascofilo nodosum, extrato de algas, vai trabalhar na planta, para vocês terem uma noção. Então, isso vai trazer uma qualidade muito grande. Renato, pode perguntar, Renato. Tu citou para nós antes ali nos benefícios dele, mas é uma questão comercial mesmo na hora de apresentar o produto, tá? Tu citou para nós ali que ele tem como um dos benefícios complexar alumínio e ferro para liberar fósforo. Hoje aqui se tem um mercado muito grande de biológicos em cima disso aí, devido às condições do solo, tá? E são produtos caros. A gente pode citar isso como um benefício primário do produto ou é um benefício secundário? Não dá para bater de frente com esses biológicos? Porque a gente pode, né, acabar às vezes se queimando, citando isso como um benefício primário, que ele vai fazer isso e acaba não surtindo efeito como esses biológicos, assim, seria um benefício secundário, então, né? Perfeito, perfeito.
deixa eu dizer para você, você fez uma pergunta maravilhosa, e eu gosto quando tem pergunta, Renato, eu me solto um pouco mais, porque eu estava falando para o pessoal o seguinte, eu gosto de estar com o pessoal, João Paulo, 50 mil pessoas assim, batendo papo. Quando você está na tela, parece que eu estou enjaulado, eu estou engaiolado, e aí, fazendo pergunta, a gente começa a se soltar. Boa pergunta que você falou, Renato. Diretamente. Na primazia mesmo. Ele vai complexar o alumínio e o ferro. Não é nem indiretamente. Indiretamente, ele vai fazer o seguinte, ele vai combater fungos. Indiretamente. Ele vai fortalecer o fungicida, ele vai trazer todos os organismos que são benéficos para o solo, ele vai trazer um solo sadio. Então, o nosso produto, ele trabalha indiretamente. Nessa pergunta que você fez, foi muito bom isso aí, ele ataca diretamente. Ele vai complexar o alumínio e o ferro, liberando o fósforo. E aquilo que você falou. E isso são produtos caríssimos, são produtos que demandam, assim, um trabalho muito grande. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, quando nós nos deparamos com esse produto, há mais de uma década, nós nos apaixonamos por ele. Por quê? Porque foi mal divulgado, mal trabalhado no solo brasileiro. Então, se nós fizermos um trabalho a 4 mãos, e a Agro tem essa seriedade, está trazendo esses produtos para vocês terem uma noção. Eu acredito que no solo brasileiro está sendo pioneira em trazer produtos, matéria orgânica, com essa qualidade para franqueados. Então, Renato Vieira, é diretamente mesmo. Lançado no solo, automaticamente ele já começa a descer as camadas e vai complexando o alumínio e o ferro, sim. Perfeito? Então, como o Ismael está dizendo, primário. Então, a atuação dele é primária mesmo. João Paulo, fala, meu amigo. Ô, Ricardo, tu falou que a aplicação, a medida recomendada é entre 1,5 e 3 quilos hectares, né? Eu tenho bastante pessoal da área de hidroponia aqui. Como que eu calculo essas quantidades? Na hidroponia, você quer falar uma coisa para ele? Pode falar, Ismael. Pode falar da quantidade da hidroponia. 1 grama planta, né? Né? 1 grama planta. O Ismael está dizendo aqui para mim, só para você entender. A gente usa 1 grama por planta. É pouca coisa. Né? Quer dizer, ou seja, a gente pode estar entrando aí com extrato de algas. Então, a recomendação, quando se usa muito, é porque não conhece o produto. Esse produto, João Paulo, o mínimo dele já faz um trabalho tremendo. Então, o custo-benefício, isso é muito importante. O custo-benefício, eu não vejo nem como gasto o produtor rural. O que, André Luiz, nós podemos usar como argumento? O Cássio está aí nos assistindo também. Nós estamos com 12 mais pessoas, 20 pessoas, né? Eu vejo como investimento. Boa pergunta que você falou, João Paulo. Então, aí você vai passar para nós, vamos supor, você fez uma visita, né, no Chiquinho. Eu saio daqui, eu vou visitar um produtor que realmente ele trabalha bastante com hidroponia, né? Então, daí eu já queria ir meio afiado. Perfeitamente. Aí o que acontece é o seguinte, é importante nós estarmos disponíveis também juntamente com você, João Paulo, para que a gente possa conversar com ele. É 1 grama, não mais do que isso. 1 grama por planta. E isso é muito importante. Então, o que acontece é que não vai criar fitotoxicidade, porque nós temos um produto orgânico. Então, voltando a dizer para vocês, pessoal, é muito pouco, né? É muito pouco o investimento, porque o que acontece? Nós vamos ter produtos, Renato Vieira, João Paulo, André Luiz, Cássio, Veridiana, Sofia, e os demais estão ouvindo. Nós vamos ter produtos, veja bem, que ele vai descompactar o solo, veja bem. Ele vai fazer com que o produtor rural não perca por volatilização, porque perde muito, gente. Evapora, o dinheiro do produtor rural vira vapor. Então, nós vamos descompactar o solo, nós vamos deixar o solo aerado, vai oxigenar melhor, o nosso produto vai trabalhar como enraizante, ele vai dar poder vegetativo para a planta, e uma coisa que é muito importante, ele tem o poder de reter a umidade. Olha que coisa interessante. No tempo de estresse hídrico, ele retém a umidade. Então, a planta não fica tão estressada nesse momento. Uma coisa que é importante também, na pastagem, e vocês têm produtos aí de qualidade da Agro, e a gente vai conversar com nós vamos conversar depois com a veterinária, que é responsável pela Agro. O que acontece é o seguinte, o nosso produto na pastagem, aonde se coloca 4 cabeças, dá para se colocar mais 2.
Dá para se trabalhar com 6, porque vai dar poder vegetativo. Vamos colocar a braquiária, perfeito? Ele vai dar poder vegetativo para a braquiária. E uma coisa interessante, para que vocês possam analisar, Veridiana, o nosso produto já tem comprovação disso, quando consumido pelo animal, ele consegue refrigerar os organismos internos do animal. Ele consegue equilibrar até o intestino do animal, para vocês terem uma noção. Então, nós somos com um produto, se nós fizermos um trabalho de qualidade, pessoal, o resultado é tremendo. Porque, volto a dizer para vocês, 90% dos agrônomos do Brasil não conhecem esse produto. Os produtores rurais estão presos a um ciclo muito vicioso que cada vez mais demanda mais produto, porque as pragas e resistências estão mais fortes. Então, o que nós vamos apresentar para eles? Nós vamos estar apresentando para eles um produto que vai trabalhar no solo e vai trabalhar nas partes aéreas, dando poder vegetativo para a planta. No caso do algodão, ele dá poder, ele dá peso para a pluma. Na soja, o fruto fica muito mais forte. No café, ele vai conseguir dar qualidade da célula do fruto. Então, ou seja, ele vai conseguir mexer no BRICS, ele vai melhorar o BRICS. Então, pessoal, nós estamos com a faca e o queijo na mão para que nós possamos fazer um grande trabalho. Nós temos alguma pergunta? Gabriel Fogaça, pode falar, Gabriel. Pessoal, não fica... Qualquer dúvida que tiver, pessoal, não é incômodo, por favor, para que a gente possa fazer esse ping-pong e fica muito mais interessante para todos nós. Diga, Gabriel. Pensando em jardinagem, empresa e condomínios, aqui tem muito condomínio com bastante jardim, isso é um produto também que dá para a gente oferecer. Perfeito, pode ser. Vocês podem trabalhar também em condomínio fechado. Pode trabalhar... Só um minutinho, pessoal. Tá. Pessoal, nós temos mais 10 minutos aí. Eu não sei como que o Renato vai fazer, se vai encerrar ou vai ter mais uns 20 minutos. Eu não sei, vocês é que vão decidir. Renato, está na mão de vocês aí, tá? Então, Gabriel, só para que a gente possa aí, responder a pergunta do Gabriel, é excelente. Gabriel, sabe por quê? Porque, veja bem, a gente vai estar trazendo aí... nós temos uma conhecida nossa, que ela usou os nossos produtos e automaticamente a grama dela ficou muito mais verde. Ela usou na rosa do deserto, que nunca deu nada de resultado, e deu um resultado maravilhoso. Então, é um verde exuberante, e as flores e os frutos vêm gigantescos mesmo. Você entendeu, Gabriel? Isso é muito importante. Então, a gente pode trabalhar, como você perguntou aquela primeira pergunta, nós podemos trabalhar de A a Z. Não existe limitação para o nosso produto, não entope bico, ele não é antagônico com os outros produtos, né? Ele não é antagônico com os inseticidas, fungicidas, ele não tira a eficácia de cada um, e pelo contrário, ele vai fortalecer mais ainda. Respondido, Gabriel? Perfeito, maravilha. Na jardinagem, geralmente, um bomba postal de 20 litros. Então, passa a proporção do Gabriel na bomba postal de 20 litros, qual seria a quantidade? A gente pode estar usando aí, vamos colocar no total, 400 gramas na bomba postal. Né? Aquela bomba postal de 20, aquela bomba de 20, viu, Gabriel? Tá. Então, a gente pode usar 400 gramas por cada bomba postal. Então, pessoal, não tem limite para se trabalhar com esse produto. Volto a dizer, não mancha o gado, não diga, Cássio Barroso. Cássio? Opa, bom dia. Bom dia, meu irmão. Eu tenho uma dúvida aqui em relação, você tocou aí no assunto em colocar na bomba costal. Eu estou com um produtor aqui que ele não vai conseguir fazer fertirrigação na cultura da melancia. Inicialmente eu vou fazer a recomendação para ele na bomba costal. E vai ser produtos solúveis, adubação solúvel. MAP, nitrato de cálcio, magnésio. Tem alguma restrição desse material de compatibilidade? Não tem. Então, a primeira cauda dele, depois você vai adicionando no mapa, essas coisas. Perfeito. A primeira cauda dele. Perfeito. Cássio, é muito importante essa pergunta sua. O que acontece? Ele não é antagônico com esses produtos que vão ser feitos. Mas é importante para todos nós entendermos o seguinte: como você ser precavido, precaução é muito importante. O que você vai fazer, Cássio? Você vai primeiro preparar o nosso produto na cauda. Primeiro você vai colocar o nosso produto, perfeito? Ele já vai hidratando, perfeito?
e depois os demais produtos. Não existe antagonismo sobre esses produtos. E você vai ver depois a qualidade, a doçura da melancia. Perfeito, Cássio? E aí pode ser na bomba postal, tranquilamente, sem nenhum problema. Pode ser no drenche também, né? Dependendo, de repente, ele tem um trator, ele pode andar na segunda ou terceira marcha, aí depende muito como ele trabalha, mas o nosso produto, ele vai perfeitamente com essa cauda que você falou. Só que primeiro é o seguinte, pessoal, não é água no produto, é o produto na água e sempre devagar. Porque o que a gente diz? Porque às vezes o pessoal abre o pacote e já vira, André Luiz, uma vez, puf, ele vai descer com uma pelota veridiana lá no fundo. Ele vai solubilizar? Ele vai, só que ele vai dar trabalho. E se for para o filtro, aí o produtor rural vai ficar nervoso. Então, sempre primeiro ele, porque ele já vai hidratando, ele vai, olha aqui, só para vocês terem uma noção, ele não decanta. Está parado lá. Ó. Ele pode ficar 15 dias nesse copo aqui, ele não vai decantar. Então, uma vez, Renato Vieira, João Paulo, uma vez ele assumindo a molécula da água, ele não vai decantar. E olha, gente, eu joguei pouca coisa e você não consegue ver a luz aqui para trás, para você ver a solubilização desse produto. Só um minutinho, Cássio. A conta é feita o seguinte, é 20 gramas por litro, para não dividir, 20 gramas por litro, que vai dar 1 quilo para 50 gramas. Perfeito. Perfeito. O Ismael levantou uma tese muito importante também, o Cássio já vai perguntar. O nosso produto ele vai 20 gramas por litro. Então, veja bem, para a gente jogar aí 1 quilo por hectare, tem que ter um mínimo de 50 litros de vazão de água. Ah, mas o meu cliente ele trabalha com 30%, 30 litros de água. Ah, o drone dele não tem problema. Aí a gente vai fazer o cálculo por gramas, perfeito? Então, a gente sempre... Tá? A gente sempre vai estar acompanhando com vocês tudo isso. E não é incômodo, pessoal. Essa linha direta que vocês vão ter com a gente é para isso mesmo, para tirar todas as dúvidas, para que vocês possam ter todo esse embasamento. Né? Diga, Cássio. Você falou em relação a dissolver o produto. Eu tive um problema na fertirrigação com o cliente uma vez, estava passado, na cultura da melancia, inclusive. Eu desconfio que ele fez dessa forma aí, só pegou o produto e colocou de uma vez só dentro da caixa, né? Eu uso a caixa para dissolver os produtos e faço na fertirrigação. E teve um problema de entupimento de fita gotejadora, geralmente no final da fita. Aí a gente ia lá e cortava a fita, tinha aquela borra, né? Aquela borra bem grossa. Perfeito. Esse probleminha. Perfeito. São esses detalhes que eu digo assim. Aí o produtor rural fala assim: mas eu vou ter trabalho, André Luiz. João Paulo, pelo amor de Deus, eu vou ter trabalho. Não, não é trabalho nenhum. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o resultado é maravilhoso. Porque ele vai estar com um produto na mão sem blend, entendeu, Renato Vieira? Ele vai estar com um produto na mão que vai trazer um resultado significativo para ele. O Antônio Pereira também levantou a mão. Antônio, fala, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estou com uma dúvida aqui, é a seguinte: nas culturas perenes, né, café e laranja, você fala assim de usar 1,5 kg a 3 kg por hectare. Se eu quiser trabalhar isso nas adubações foliares, eu consigo? E quantas vezes eu tenho que fazer em todas as adubações? Consegue. Nós podemos trabalhar como um atomizador, nós podemos fazer esse trabalho, porque aquilo que eu falei para você, nós temos 2 produtos também que a gente pode trabalhar via foliar nas culturas perenes. Perfeito? Isso é muito importante a tua pergunta também. Aí nós temos aí o FUVIC e nós temos o aminoácido. Então, ou seja, isso não vai impedir que nós façamos um grande trabalho via foliar também. E aí, na quantidade, nós podemos trabalhar de 2 a 3 quilos também por hectare. Então, aí, vamos supor que o produtor rural, no limão ou na laranja, Antônio, ele vai usar por hectare, para fazer um trabalho, para ter qualidade, ele vai usar no máximo 5 quilos. Tanto 3 quilos no solo e 2 quilos via foliar. E ainda assim, mesmo assim, André Luiz, mesmo assim, Cássio, João Paulo, o produto, ele cabe no bolso do produtor rural, porque o que vai acontecer? Ele vai conseguir ajudar na fotossíntese, ele vai conseguir trazer mais o que a planta necessita via foliar. Porque a folha, na verdade, ela é uma usina de força para a planta. Isso é maravilhoso. Então, essa pergunta sua foi maravilhosa. Tanto nos citros, né? A gente pode estar entrando aí, R3, R5, uma coisa que as pessoas se assustam,
mas nós podemos entrar, João Paulo, e ter um resultado maravilhoso. No sorgo, no tomate. Então, quer dizer, ou seja, não há limite para a gente fazer um grande trabalho. Cássio levantou a mão. Diga, Cássio. Eu tenho uma dúvida aqui. Até a safra passada, aliás, em relação a esses produtos foliar, estou tendo contato agora. Safra passada eu fiz teste por conta própria, né? Tive um resultado bom. Mas safra passada eu estava na dúvida de fazer 2 produtos. Um à base de aminoácidos, 8%, e esse produto. Se hoje eu for colocar na ponta da caneta, qual que seria o mais vantajoso? Seria a Súmico? Desculpa, Em eu não relação entendi. a resultado de parte estrutural, parte radicular, parte vegetativa. Na parte fisiológica da planta, está dizendo isso? Isso. O que seria o interessante, dependendo agora que você falou na plantação, na cultura perene, seria interessante nós estar trabalhando com ele no foliar também. E aí a gente pode entrar com 3 produtos foliar. Veja bem, Cássio, o que nós entraríamos? Nós entraríamos com aminoácido 80, porque o nosso aminoácido, a base dele é vegetal, tá? Ele não é animal. João Paulo, isso é muito importante, André Luiz, porque o aminoácido nosso, né, ele é a base vegetal. Ao meu modo de ver, a planta passa por mais estresse do que o animal. E outra coisa, o odor, né? O vegetal é maravilhoso. Então, nós entraríamos, Cássio, com o aminoácido, nós entraríamos com o FUVIC e nós entraríamos com o Ascophyllum nodosum. Perfeito? Nós entraríamos assim, para você ter uma noção. Nós usaríamos aqui 1 quilo, tá, do FUVIC e 500 gramas do aminoácido e 500 gramas do Ascophyllum nodosum. Então, no máximo, 2 quilos via foliar. E o resultado que você ia ter na mão, que vai ter na mão, é maravilhoso. Maravilha. Top demais. Pessoal, Marco Antônio, pode perguntar, meu irmão. Bom dia. Ei, professor, bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Deixa eu te falar, uma dúvida bem prática. Você está onde, Marco Antônio? Só para tirar a dúvida. A gente está em Vitória, no Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, maravilha. Isso. Aqui o pessoal é muito imediatista, né? Eu não sei aí no resto do Brasil, mas aqui o pessoal quer saber o seguinte: quando que eu vou começar a ver os resultados na plantação? Comecei a usar o produto hoje. Quando que eu já vou começar a perceber esses resultados, professor, por gentileza? Perfeitamente. Aí no Espírito Santo nós temos um grande problema também, Marco Antônio, da água. A água é muito ferrosa, né, Ismael? E aí é importante a gente sempre estar trabalhando com produtos que vai de encontro a isso aí. Então, Marco Antônio, é muito importante a gente estar muito em contato contigo também, para que a gente possa usufruir que tem de melhor desse produto. Aí você está no cacau, né? A gente tem uma cacaueira muito forte, a gente tem um café muito forte também. Nosso café é quanto o conilon. Mais o conilon. No conilon, maravilha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei, o conilon ele tem problema de um ano ele dá uma carga da bienalidade? Ele tem problema, Marco Antônio? Não. O conilon é muito forte. O arábica que tem mais essas frescurites, mas o conilon não. Ele é robusto, né? Maravilha, é robusto, maravilha. Maravilha, é verdade. A gente vai ter mais 5, Renato. Eu não sei como é que o pessoal está aí. Já recebeu, porém pode continuar, vamos ver até onde acaba. Se acabar... Acabou. Marco Antônio, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos aí o Ascophyllum nodosum, não sei se você sabe. O Ascophyllum nodosum, pessoal, ele retarda a senescência. Um dos detalhes dele, tá, Marco Antônio? Só para você ter uma noção, tá? Aí, o que acontece? Porque tem florada que ela é mais tardia. Perfeito? Aí a florada vem vindo, aí vem a colheita, tudo. O que o nosso produto tem, Marco Antônio? Eu não sei se você sabe desse detalhe. Ele, retardando a senescência, automaticamente vai aumentar a colheita, vai dar mais. O úmic, as substâncias úmicas, né? Ele tem um poder no pegamento. Então, ou seja, ele evita o aborto. Então, olha a qualidade. E a pergunta que você fez é muito importante. Quanto tempo já começa a ter uma noção, né, visual? Porque tem cultura também, Marco Antônio, tem cultura que você vai conseguir verificar na colheita. Tem cultura que ela não vai deixar transparecer a qualidade. Mas eu acredito que você já consegue ter uma noção, mais ou menos, entre uns 35 dias, mais ou menos, você já consegue visualizar a cor da folha,
Porque você conhece a planta do cacau, você conhece o café conilon que você tem nas mãos. Vamos supor, o João Paulo, ele conhece ali a soja que tem nas mãos, ele conhece ali o produto da hidroponia, o Renato, ele conhece ali a cultura que tem nas mãos. Então, o importante é isso. O produtor rural, Antônio Pereira, ele já começa a ver a diferença já na folha. Porque aquilo que eu falei para você, a gente vai dar um verde escuro, e isso que chamou a atenção do professor Grey Leonard em 1920, quando ele olhou e viu o diferencial das plantas que estavam ricas em substâncias úmicas. Pessoal, o Cássio, faz uma pergunta para nós, porque acho que vai desligar sozinho, e aí a gente já vai despedir de vocês, né? Eu acredito que foi de suma importância, né, João Paulo, Veridiana, sempre um prazer, André Luiz, a todos vocês, o Marco Antônio Pereira, todos. Cássio, faz a pergunta para que a gente possa tentar já resumir isso aí. Por favor, Cássio. Não, eu finalizei, é só aquelas dúvidas mesmo. E é um Maravilha. produto interessante isso aí. A gente vai trabalhar bem aqui na região. O Marco Antônio, o cacau é irrigado, Marco Antônio? Sim, é irrigado. Aqui todas as culturas são irrigadas, porque eu acho que no Brasil inteiro a gente está tendo problema de escassez hídrica, né? Verdade. Você vai ver que em 45 dias, 35, 45 dias, você já vai começar a ver essa diferença. Pessoal, digo assim, a gente tentou, né, o João Paulo é a segunda vez que está com a gente, né, o André Luiz está aqui com a gente também, a gente tenta expressar melhor o produto, mas o produto a gente não consegue enquadrar ele em meia hora, 40 minutos. Então, a gente sempre vai ter esse bate-papo, vocês vão tendo dúvida, vai levantando algumas coisas, vão batendo papo, a gente vai tentar criar uma linha direta para vocês, para a gente acompanhar isso aí, para tirar todas as dúvidas, para que vocês possam ter o brilho nos olhos para apresentar esses produtos, porque vocês estão com uma franquia em crescimento, é um pessoal muito idôneo, sério, fez uma parceria conosco, justamente isso, para a gente estar sempre com algum passo à frente. Então, todos os produtos que foram lançados e chegarem para a Global Terra, nós vamos lançar primeiramente na Agro. E esses produtos vão estar na mão de vocês disponíveis, né? Diga, Cássio, o Marco Antônio. Não foi muito satisfatória a resposta. Muito obrigado. Maravilha. Tá, ficaria aceso, né? Não, tá. Legal. Pessoal, isso é sempre um prazer estar falando com vocês. Né, João Paulo, a gente está aí, você vai lá em hidroponia, a gente está à disposição também para a gente conversar com o produtor rural, a gente vai aprender com vocês vão aprender com a gente. Antônio, nós estamos aqui para fazer um grande trabalho a 4 mãos, para que vocês, sucesso de vocês é o sucesso nosso, tanto da Agro como a Global Terra. Então, eu quero agradecer a vocês pelo arrojo, pelo empreendimento, que nem a Sofia está chegando agora na família Agro, que Deus abençoe você, Sofia, que vocês tenham um grande resultado, o Gabriel Fogaça, né, a todos vocês, a Socorro, a todos que estão aqui, que nós não citamos o nome, eu quero agradecer e pedir que Deus abençoe vocês e que a gente possa fazer um trabalho de sucesso mesmo e fazer um agro bem mais forte nesse Brasil que merece. Esse resultado, Socorro falando, desculpa aí eu ter interrompido, só para fechar bem rapidinho, esse resultado aí de 30 dias pode se considerar para todas as culturas? 30 dias para ver o resultado? Você o café? Não, você consegue sim. A olho nu, você consegue ter, raramente, algumas culturas, ela vai só depois na colheita, né? No lado a lado, você pesar tudo. Mas, na maioria, Socorro, você consegue já ter uma grande visualização. Como também o Gabriel perguntou, também na jardinagem, já consegue ver muito rápido. Isso é muito importante. Então, a olho nu, Socorro, eu posso dizer para você que 87%, vamos colocar 90%, a gente já consegue ver o diferencial na planta, o poder vegetativo na planta, sim, com certeza. Fechou, obrigada. Caiu. Não, caiu não. Antônio, tem alguma coisa para perguntar, Antônio? Não, tranquilo, deu para pegar bem, temos que ir participando mais vezes para ir melhorando a cada dia, né? Nós vamos fazer mais, você pode ter certeza, vai ter mais esse espaço, e quando a gente aumenta o conhecimento, expande, né, a nossa cabeça, vocês vão estar falando a verdade para os clientes, a gente não quer que minta para o cliente de jeito nenhum, vai ser tudo com cartas abertas na mesa, para que o cliente não se sinta um número
Então, esse é o trabalho sério que a Agro quer fazer a nível nacional. Pessoal... Vocês vão disponibilizar esse material e disponibilize para a gente o material. Vamos dar, o Renato vai estar aí dando suporte para vocês, disponibilizando o material. A pergunta que vocês tiverem, passe para o Renato. Renato, ele passa para nós, automaticamente a gente responde o mais rápido possível, dentro do período, né, que vocês estão precisando, para que a gente possa minimizar qualquer área de atrito que tiver com o produtor rural. Né, André Luiz? Maravilha, pessoal. Deus abençoe vocês e estamos juntos. Bom dia, boa semana para vocês. Eu gostaria, em nome da Agro, agradecer a presença de todos aí, tá? E muito obrigado aí por terem participado. Cada dia é um aprendizado novo e a gente vai... eu tenho contato direto com o Ricardo todos os dias e a gente vai tirando as dúvidas que aparecem no dia a dia. E passem as ocorrências que vocês tiverem, eu repasso para o Ricardo, e no menor espaço de tempo a gente tenta aí fazer uma colocação e colocar aí vocês de acordo com o que almejam, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos, vamos encerrar a reunião, tá?